A minha história, ela se inicia na zona rural. Eu morava um pouco distante da cidade, uma cidade do interior, e onde eu morava não tinha contato religioso com nenhuma denominação e nem mesmo com a Igreja Católica, não tinha esse contato direto. E o primeiro contato que eu tive com uma igreja cristã foi com a Igreja Batista, uma pequena igreja lá no interior, onde me convidaram para ir, né? Fizeram até brincadeira. Eu era criança na época, eu tinha 11 anos, faziam brincadeiras, né? Gincanas, essas coisas para atrair as crianças com a intenção de evangelizar. Aos 11 anos de idade, eu comecei a frequentar essa denominação. No início, assim, sem muito compromisso. Eu fui lá ver como é que era, também não tinha noção, né? Eu não tinha aquela noção de Deus, de religião. No início, eu não tinha aquele compromisso, né? Não, que eu vou seguir essa religião. Eu não tinha isso, eu não fui com essa intenção. Mas o que acontece? Cheguei lá, passei a frequentar, fiz amizades, fui bem acolhido, gostei, era um espaço onde eu me sentia bem. E ali eu fui aprendendo a respeito daquela doutrina batista, ainda que o básico, né? E eu fui me engajando de tal forma, fui lendo bastante a Bíblia, fui estudando tudo que vinha ali para me aprender e eu fui crescendo no conhecimento a respeito das coisas de Deus ali naquela pequena igreja. Eu comecei a frequentar essa igreja, eu tinha 11 anos de idade. Aos 16 anos, eu ainda não tinha aceitado Jesus, eu não tinha confessado a fé daquela denominação, né? Eles chamam aceitar Jesus. Mas assim, por que eu não tinha aceitado Jesus ainda? Até por conta de um zelo. Eu olhava para a minha vida, eu já tinha aquele respeito pelas coisas de Deus e eu achava que eu não estava pronto. A sensação era essa, eu não estava pronto, eu não estava no nível moral, né, de valores que a denominação exigia. Ou seja, aquilo que era pregado, eu achava que eu não estava alinhando, melhor dizendo, a minha vida com aquilo, com aquela doutrina que era passada. Foi então que, quando eu completei os 16 anos de idade, e olha só quanto tempo eu já tinha passado ali, muito tempo, dos 11 anos aos 16 anos. Então, aproximadamente um período de 5 anos. Foi aí que, aos 16 anos, eu não resisti mais. Chegou um momento que eu cheguei e falei para o pastor, hoje eu quero aceitar Jesus, eu não quero mais viver sem Jesus nesse mundo. Tomei essa decisão porque aquele desejo da busca por Deus, aquela busca sincera, aquele desejo ia crescendo cada vez mais dentro de mim. A partir daí acontece algo muito interessante, porque a partir do momento que eu tomei coragem e também eu sentia uma grande necessidade de assumir logo uma relação sincera e verdadeira com Deus, né? Então eu tomei essa decisão e, como eu falei, a partir daí acontece algo muito interessante. Eu vou estudando, vou aprendendo mais, vou me aprofundando tanto nas Escrituras Sagradas, que muitas das perguntas que eu fazia ao pastor da denominação, eu percebia que ele tinha dificuldade para responder. Por quê? Porque eu sempre fui muito curioso a respeito das coisas de Deus. Então, sempre que eu tinha uma dúvida, eu ia lá e tirava. E aquele conhecimento ele foi se aprofundando e as dúvidas também, as questões que eu fazia, era cada vez mais profunda. E essa busca pelo conhecimento chegou ao ponto que alguns que eram mais antigos que eu ali na denominação tiravam dúvidas comigo. Aqui tem um detalhe, eu só tinha tido contato direto com uma denominação cristã somente com a Igreja Batista. Aí, nesse momento,
eu, a pessoa que sou, né, muito curioso, não aceito ficar com uma dúvida, descubro a Assembleia de Deus tem um contato direto, meio que acidental, mas eu creio que tudo foi uma providência divina. Eu tive esse contato com a Assembleia de Deus, fiquei ali, não vou dar detalhes desse dia, mas acontece que eu fui parar em um culto da Assembleia de Deus. E o que acontece? Os irmãos lá da Assembleia de Deus estavam falando em línguas, né? Um culto bem diferente. E eu tive aquele conhecimento, né? Eu já fui pesquisar, fui vendo e vi que havia ali uma divergência doutrinária da Assembleia de Deus com a Igreja Batista em relação aos dons espirituais. E aqui tem um detalhe. Lembram que eu me referi aqui nesse vídeo que eu tirava muitas minhas dúvidas com o pastor da Igreja Batista, o pastor da minha denominação? Pois é, foi isso que aconteceu. Chegou o momento, né? E eu cheguei no meu pastor e perguntei sobre essas divergências doutrinárias. E na Igreja Batista, da qual eu fazia parte, a gente cria lá que tinha tanta admiração pelo pastor que a gente confiava muito na palavra dele, era como se fosse infalível, né? Mas assim, ele me deu lá uma explicação e eu já fui desenvolvendo ali, conforme eu fui estudando, conforme eu fui aprendendo, um senso crítico, né? Eu passei dentro de mim a questionar as respostas dele, porque não parecia assim muito coerente algumas respostas que ele dava. Com todo respeito, né, se esse vídeo chegar a ele. Mas foi algo que aconteceu. A gente tem que relatar aqui. E eu já deixei de ver aquela coerência naquilo que ele falava. Já passei a considerar que ele poderia estar errado nos posicionamentos dele, né? O que eu fiz depois disso? Eu desconfiei que a Assembleia de Deus estava interpretando a Bíblia melhor com respeito aos dons espirituais. O que eu fiz? Fui na casa do pastor, procurei o pastor da igreja, onde que ele morava, descobri o endereço dele, do pastor da Assembleia de Deus, no caso, e eu fui procurar o pastor daquela igreja para que eu tirasse algumas dúvidas com relação à doutrina. Ele me recebeu muito bem, né? Fui lá, conversei com ele, expus assim, a situação que eu estava um pouco confuso ali entre as doutrinas, e isso, né, já tinha um tempo que tinha iniciado essa confusão a respeito da doutrina, do falar em línguas, dos dons espirituais, né, os carismas, e eu expus lá para o pastor a minha situação, e ele pegou a Bíblia, passou a explicar alguns textos para mim, com relação ao batismo no Espírito Santo, como os pentecostais consideram, e eu vi que tinha bastante coerência naquilo que ele falava. Eu já fiquei a favor dele, em detrimento do pastor Batista. Não vou falar todos os detalhes para não ficar muito longo, mas eu quero deixar aqui claro, foi questão de meses de aprofundamento da doutrina da Assembleia de Deus, talvez uns 6 meses depois daquele culto que eu fui para lá, para mim tomar a decisão de congregar na Assembleia de Deus, né? E assim, aqui já entra algo importante. Por quê? Eu tinha medo da Assembleia de Deus estar errada, a ponto de eu perder a minha salvação. Aqui já começa uma confusão doutrinária que é própria do protestantismo. Eu tinha medo de sair de uma doutrina e ir para outra, e essa outra está errada. Ser uma doutrina de perdição. Pois bem, fui parar na Assembleia de Deus, né? Enquanto na Igreja Batista eu considero que eu fui um bom protestante, também na Assembleia de Deus continuei naquele fervor. Até um pouco mais, porque eu estava numa igreja nova, muito curioso para conhecer, muito sedento das coisas de Deus também. E fui procurando crescer no conhecimento da nova doutrina, e acontece algo
que foi muito marcante também. A partir daí, veja só, eu passei a conhecer outras denominações, porque nesse momento eu venho morar na cidade. Eu não só visitava a cidade, aonde tinha a Assembleia de Deus, não. Eu passei a morar na cidade e a partir daí eu conheci adventistas, testemunhas de Jeová, Igreja Universal, Mundial do Poder de Deus, uma série de igrejas, vários e vários grupos, né, denominações protestantes. E o que acontece? Eu estava em uma doutrina, né, uma igreja que tem uma doutrina da qual eu gostava muito, para ser sincero, gostava muito da doutrina da Assembleia de Deus, a ponto de considerar que ela fosse a interpretação perfeita da Bíblia. Eu pensava isso comigo. Mas, assim, de um lado, já nascia um temor de outra denominação, por exemplo, a adventista, está correta, porque tinha uma doutrina bem oposta, e eu tinha aquele medo dos adventistas estarem com a razão e eu estar errado, estar no caminho de perdição. Então, essa confusão doutrinária só foi crescendo e crescendo, até que chegou ao ponto de eu estudar outras doutrinas para comparar com a doutrina que eu seguia. E o que é lógico, né? Conforme eu fui estudando outras doutrinas, eu perdi a conta de quantas denominações. Eu fui estudar o credo, fui estudar o que eles ensinam, e eu fui mergulhando nesse mar de doutrinas, esse mar de denominações, muitas ideias diferentes, e a minha cabeça foi ficando cada vez mais confusa. Então, assim de forma resumida, a minha cabeça estava muito confusa, mas assim, eu ainda cria que a Assembleia de Deus tinha uma interpretação melhor da Bíblia. Para mim foi difícil abandonar a Igreja Batista, porque quando eu tinha contato só com ela, eu pensava que era a única igreja que continha ali a verdade de forma infalível. Eu nunca tinha ouvido falar de infalibilidade de igreja, nada disso, mas eu confiava na interpretação daquele pastor da Igreja Batista até no momento que eu questionei. Aí eu pensei, não, a Assembleia de Deus tem uma interpretação melhor, eu acho que a Igreja Batista está equivocada aqui. Fui crescendo, né, ali em notoriedade dentro da minha denominação, fui colocado para auxiliar, o pastor já pensava em me colocar para diácono. Teve até um pastor presidente da mesma denominação que queria colocar eu para dirigir mesmo uma congregação, para mim ser o pastor, dirigente daquela congregação. Eu não estava preparado, eu senti que não estava, e acabou que eu não fui. E eu já estava tão balançado por essas questões doutrinárias, mas assim, acabou que eu saí dessa igreja, que eu fazia parte da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Eu saí dessa igreja, fui para uma outra denominação. Vou dar só uma ressalva aqui nas datas, né? Eu fiquei na Igreja Batista dos 16 anos aos 18 anos de idade. Eu fiquei na Assembleia de Deus Ministério de Madureira dos 18 anos de idade aos aproximadamente 20 anos de idade. Foi quando eu mudei para um outro ministério que tinha uma doutrina ali parecida, né? Seguiu a mesma linha pentecostal. E lá, o que acontece? Eu achei muito pobre em teologia, era um ministério novo, né? E eu achei muito pobre assim, em teologia, porque as pessoas tinham uma péssima formação a respeito da própria fé. Na verdade, esse ministério não tem nenhum credo definido. Ele segue uma linha pentecostal, porque a gente observa assim que eles são pentecostais, mas eles não têm um credo definido. Surgiu uma oportunidade, e aqui começa a providência divina me guiar para o catolicismo. Surge uma oportunidade para mim fazer um curso teológico. Eu, um protestante sincero, de boa vontade, que eu pensei, vou fazer um curso teológico,
e eu quero ser pastor. Mas ainda tinha isso, eu não quero viver de dízimos e ofertas. Eu quero ser um pastor auxiliar, para mim ter o meu trabalho e ficar auxiliando quando o outro pastor, né, de frente do trabalho, precisar, eu vou estar ali para ajudar. Quero ser auxiliar, mas eu quero ter uma boa formação. Então fui fazer teologia pela CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Nesse momento em que eu passo a estudar teologia, acontecem muitas coisas que ao mesmo tempo foram me conduzindo ao catolicismo. Uma dessas coisas foi a própria teologia. Outra foi o fato de eu ter conhecido um ortodoxo. Ele me ajudou muito. Hoje ele é padre copta. Então ele me ajudou bastante pela semelhança da doutrina que ele cria com a doutrina da Igreja de Roma. Ele foi me esclarecendo e a minha mente foi se abrindo aos poucos, levou muito tempo, né? Não sei exatamente quanto tempo, mas assim, aos pouquinhos a minha mente foi abrindo e eu fui passando a entender a doutrina. Outro ponto também é que eu tentava refutar o catolicismo, né? Mas eu sempre muito curioso, eu perguntava para esse meu amigo e ele foi me dando assim respostas muito precisas e a máscara foi caindo, né? Eu estava errado e os meus olhos foram se abrindo. Algumas coisas que me chamaram a atenção enquanto essas coisas aconteciam, enquanto eu tentava refutar a doutrina católica, enquanto esse amigo meu esclarecia as coisas para mim, enquanto eu tentava me aprofundar ali ao máximo na teologia, foram acontecendo algumas coisas. A minha mente foi se abrindo, né? Tanto é, eu abro até um parêntese para falar aqui, que assim, durante esse período, chegou ao ponto que eu disse, eu tenho que parar. Eu não vou mais estudar catolicismo, porque eu estou correndo o risco de me tornar católico. E quem sabe eu vou perder a minha salvação. Eu pensava isso. No protestantismo você aprende que se você não for um protestante, né, você vai perder a sua salvação. Muitas denominações ensinam assim. E muitas são exclusivistas. Você tem que fazer parte daquela denominação, porque se você não estiver lá, você não está salvo. E eu tinha esse temor. Portanto, eu parei de estudar por um certo tempo, creio que aproximadamente um mês. Até que a minha consciência me mandou estudar novamente. Porque eu pensei, é lógico que eu estude, é razoável, eu vou apenas conhecer. Se o catolicismo estiver errado, vamos lá, eu vou ver isso, estudando, aprendendo. Mas se estiver com a verdade, vai ser duro para mim, porque é difícil admitir que você está errado. E eu fui nessa jornada, fui me aprofundando cada vez mais, e eu passei a estudar a doutrina católica por partes, né? E eu quero chamar a atenção agora para alguns aspectos da Igreja Católica que eu passei a estudar e que foram fundamentais para mim abraçar a fé católica. Então, uma das coisas que foi assim fundamental para mim ver a grande falha do protestantismo é a questão da continuidade. Quando você está lá no protestantismo, você imagina que existiram os apóstolos, Jesus, né, ali no início da igreja, Jesus ordena os apóstolos e ali a história é apagada. Depois dos apóstolos, não se sabe o que acontece e tal. De repente, já aparece no século XVI a Igreja Católica corrompida, ensinando tudo que é heresia. Aí vem Martinho Lutero e ele traz a verdade de volta, a verdade perdida. É isso que o protestantismo ensina. Então, o primeiro aspecto é o histórico, da continuidade. Quando eu fui fazer teologia, mais especificamente quando eu fui estudar a história da Bíblia, que eles não contam com detalhes lá na teologia protestante, mas eu nunca fico naquilo que me apresentam. Eu tento me aprofundar mais. Eu descobri que
A Bíblia tem uma grande relação com a patrística. Inclusive lá, eles usavam argumentos que tal pai da igreja citou tal livro da Bíblia como um argumento histórico para dizer que aquele livro é canônico. Só que eles não esclareciam lá no meu curso quem eram os pais da igreja. Porém, eu, muito curioso, não me contento com o pouco que me passam, eu fui me aprofundar, fui conhecer os pais da igreja. Conheci a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E para mim, aquilo foi determinante. Ali mostrava a igreja católica atuando. Esse período antes da reforma. Daí eu fui estudar outros pais da igreja, os pais apostólicos. Aí, sabe, foi desabando aquela ideia que eu tinha de igreja, da igreja católica. Eu fui vendo, inclusive, que a igreja primitiva era a igreja católica. Existia ali a perenidade da doutrina, conservada. Eu percebi que a igreja tem aquela firmeza de conservar a doutrina. Ela conserva a verdade. E, de certa forma, fui ficando insustentável eu me considerar ainda protestante. A mudança foi acontecendo interiormente. Não foi uma coisa exterior, não. Eu estava lá, no meio protestante, mas assim, o coração foi se tornando católico. Por tudo isso que eu vinha descobrindo. Além dessa continuidade da doutrina, da história da mesma igreja, a igreja que você vê lá no início, a mesma igreja da Idade Média, a igreja moderna, é a igreja de todos os tempos, é a mesma igreja católica. Teve outras coisas que foram fundamentais, eu não vou nem falar todas aqui, vou dar alguns detalhes dessa minha história porque é longa. Por exemplo, a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é algo lindo. Cada bispo é sucessor dos apóstolos. Então, desde os apóstolos até os tempos atuais, existe uma linha histórica ininterrupta de ministros que foram legitimamente ordenados. Se você que está nessa caminhada e me assiste, talvez não saiba ou não se aprofundou no que é sucessão apostólica, eu aconselho que você se aprofunde, estude o que é a sucessão apostólica, porque isso é determinante. Você vê que fora da sucessão apostólica não existe igreja legítima, contendo toda a revelação do Evangelho. Não tem como conter, não tem como ser igreja sem a sucessão apostólica. Outra coisa que teve um peso muito grande para a minha decisão de abraçar a fé católica, com certeza foi os sacramentos. Os sacramentos são meios de Deus comunicar a sua graça. Então ali eu descobri o sacramento do batismo, a Eucaristia me encantou. Foi o primeiro sacramento católico assim que eu fiquei convencido quando eu fui estudar. Quando eu tive esse contato com a doutrina católica, ao longo de tudo que vinha acontecendo, ao longo do meu curso teológico, ao longo das tentativas de refutar o catolicismo, ao longo das conversas com esse meu amigo que eu citei. Então, a Eucaristia ali fez toda a diferença. Eu já não me contentava mais com a Santa Ceia protestante, com aquele simbolismo. O sacramento da confissão, quando eu entendi esse sacramento, eu passei a reconhecer a necessidade que eu tenho desse sacramento. E quando você descobre, de forma bem resumida, quando você descobre os sacramentos, não tem mais como ser protestante. Porque você está se negando a receber a graça de Deus através dos sacramentos. Isso para mim também foi fundamental. Daí também teve outras coisas, muito bonitas na Igreja Católica. Os milagres, por exemplo. O milagre eucarístico de Lanciano. Não sei se pronunciar assim, eu vejo pessoas pronunciando Lanciano, outras pronunciando Lantiano. Mas assim, é um milagre inexplicável.
Eu creio que um dos maiores milagres da história. E a Igreja Católica tem essa riqueza, tem essa confirmação divina, né? Isso foi chamando a atenção. A história dos santos, que é muito rica também. Foi me inspirando, eu fui conhecendo a história ali de alguns santos, eu fui lendo, e são histórias inspiradoras, pessoas que outras religiões, infelizmente, não têm. Pessoas com toda essa dignidade que tem os santos, né? Isso é uma maravilha quando você descobre, é um verdadeiro tesouro. Também a questão da hierarquia é muito bonita, porque tem um pastor, tem uma pessoa que guia todo o rebanho, tem uma hierarquia do mais alto grau até ao mais baixo ministério, né? Então, isso nos dá uma segurança, nos dá um conforto, você se sente em casa. A unidade da doutrina, você não vê um bispo brigando com outro bispo por questões doutrinárias, é tudo muito bem definido. Então vamos ao ponto aqui em que eu já estou até um pouco rouca aqui na gravação desse vídeo, porque é muita coisa. Eu tentei fazer aqui um vídeo detalhado, mas assim, são muitos detalhes. É uma história muito rica. Então vamos lá para a parte em que eu fui de vez e abracei a fé católica. Vou contar aqui de forma bem resumida, por questão da minha voz já está assim um pouco agravada, né? Então vamos lá. Bom, quando meu coração se tornou de vez católico, eu digo, não tenho mais nenhuma dúvida. As dúvidas desapareceram. E foi a época em que aconteceu a pandemia da Covid. E eu frequentava aquela igreja, né, semelhante à Assembleia de Deus. A igreja que eu citei, né, que eu estava congregando por último, que ao todo foram 3, a Batista, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e por fim essa última que eu estava, que é semelhante à Assembleia de Deus, porém não tem um credo definido, e muito pouca teologia. E eu estava lá ainda frequentando. E o que acontece? Fecha tudo, a igreja para de funcionar, e isso foi muito bom para mim, porque eu não estava nem sabendo como chegar no pastor e falar isso. Agora eu vou me tornar católico. Então o que eu fiz? Eu aproveitei essa oportunidade, quando as coisas foram voltando aos poucos ao normal. Eu já falei logo com o padre, que é o meu pároco hoje. Ele me recebeu muito bem, né? E eu fui lá, confessei o credo, né? O credo dos apóstolos, fiz aquela confissão pública de fé e, enfim, até hoje, cada vez mais, estou mais firme nessa doutrina deixada por Cristo, nessa igreja que é a casa de todos nós. Por fim, eu quero fazer um apelo para aquelas pessoas irmãos protestantes, que talvez estejam nessa caminhada, estejam debaixo dessa providência divina, as coisas estão despertando você para o catolicismo. O meu conselho é estude. Teve algumas passagens bíblicas, né, que para mim foram determinantes também para mim tomar essa decisão, porque a Bíblia ela confirma a igreja. Uma das passagens que me chamou muito a atenção, que eu até citei no meu primeiro testemunho, vou deixar o texto aqui na tela, onde o Senhor diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que me chamou a atenção, muita atenção, alguns detalhes dessa passagem. Jesus se dirigia a uma igreja, e essa igreja, naquela época, lá no início, o Senhor estava com ela. Mas não só naquele momento, todos os dias. Ou seja, ele não iria deixar aquela igreja para depois levantar uma outra igreja à parte, separada, uma divisão. Não, o Senhor não ia fazer isso. Ele disse que estaria com aquela igreja todos os dias, até a consumação dos séculos, até ao fim do mundo.
Portanto, tem mais um detalhe aqui. Essa igreja, ela deveria estar na época de Cristo e no fim do mundo, historicamente falando, ter essa continuidade. E fazendo uma análise histórica, com qualquer denominação, qualquer grupo separado da Igreja Católica, nenhum desses grupos se encaixa aí. Por quê? As que surgiram no passado e desapareceram não se encaixam aí porque não estarão no final do mundo. Não estarão quando Cristo voltar. Esses grupos que sumiram na história, que foram adversários da igreja, que foram inimigos da igreja, que se levantaram contra a igreja. Esses grupos que desapareceram, eles não podem estar na consumação dos séculos. Portanto, esses grupos não são verdadeiros. Outros grupos são os grupos protestantes atuais. Esses grupos têm um problema também com esse texto, porque o Senhor disse que estaria desde aquela época até a consumação dos séculos. Ainda que esses grupos atuais estejam atualmente, desde já até o final dos tempos, eles também não se encaixam nesse versículo, porque eles não estavam na época de Cristo. Portanto, não passam no crivo desse versículo. Outro texto também é a promessa do Senhor feita a Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Assim fica claro que a igreja não seria vencida. A igreja não seria derrotada, a heresia não iria suprimir a igreja ao longo da história. Isso é impossível. Porque aqui entra outro texto, que também tem relação com isso que eu estou falando. É o texto onde o apóstolo Paulo diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Sem a igreja, veja só, sem a igreja, a verdade não se sustenta. Um bom exemplo é o que acontece no protestantismo. Desprezaram a igreja, ficaram com as escrituras. Não tem uma verdade de fé definida, não tem dogmas definidos, tem o quê? Muitas heresias, muitas contradições doutrinárias e não chegam nunca no consenso somente com as escrituras. Portanto, a igreja é uma autoridade necessária para a interpretação das escrituras sagradas e da fé revelada por Cristo. Portanto, meu irmão, você que está nessa caminhada com o catolicismo, não desista, não se importe com o que vão falar, com os preconceitos que você vai sofrer. Vá em frente, aprenda mais, com certeza, como diz o título do livro do Scott Hahn, todos os caminhos levam a Roma. Sejam as escrituras, sejam a história, sejam a patrística, tudo vai te conduzindo para a única igreja fundada por Cristo.